Queridos, eu gostaria de convidá-los para que possam abrir as suas Bíblias, mais uma vez, no Salmo 139. Nós já compartilhamos a sabedoria e a beleza desse texto em alguns domingos aqui na nossa igreja. O João, nosso presbítero, pregou uma mensagem muito especial sobre esse texto. Em seguida, eu continuei nesse mesmo texto. Nós tivemos uma pausa aí nos 2 últimos domingos e agora a gente volta para esse maravilhoso texto, essa maravilhosa mensagem do Salmo 139. Nós vamos ler o Salmo todo. O texto vai ser projetado aqui na frente, nas TVs, caso você esteja sem a sua Bíblia, ou seja mais confortável para você a leitura através das telas aqui, fique à vontade. Diz assim esse texto lindo do rei Davi, Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Até aqui vamos orar mais uma vez. Senhor, é a tua palavra que lemos e a respeito dela nós te pedimos nessa manhã graça renovada para que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo nos conduzindo através desse texto, a sabedoria do Senhor e aquilo que nós devemos ser, viver e fazer como filhos e filhas de Deus. Então nos traz nessa manhã, Senhor, encorajamento para a vida, nos traz nessa manhã, Senhor, consolo para a alma, nos traz para essa manhã, Senhor, direção clara para a nossa caminhada, porque nós sabemos que a Bíblia não está longe do alcance da nossa história, nem aquilo que fazemos aqui, nem aquilo que falamos aqui, tem pouca aplicação no nosso dia a dia. Antes, pelo contrário, estamos diante do Senhor, o Deus vivo, que se interessa por cada aspecto da nossa vida. Então, Senhor, faz com que essa palavra se torne palavra viva no nosso interior. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso, e a Ele nós clamamos nessa manhã.
Cuida, Senhor, dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, para que também sejam abraçados pelo Teu amor, recebam da Tua palavra e possam sair daqui neste domingo amando um pouco mais o Senhor Jesus, conhecendo um pouco mais da Tua santa palavra, e que nós vejamos, Senhor, com alegria, os nossos filhos sendo claramente marcados como geração bendita do Senhor, descendência santa do Senhor, filhos e filhas de Deus, relevantes, que trazem impacto para esse mundo e essa cidade, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, 3 semanas atrás, eu iniciei esse sermão, cujo tema é o Deus que não conhece limites, com base nesse texto lindo do Salmo 139. E eu disse, 3 semanas atrás, que para que nós pudéssemos extrair toda a beleza que esse texto nos comunica e toda a aplicação prática, toda a instrução prática para a vida que ele nos oferece, nós iríamos dividir essa mensagem em algumas partes. E aí nós tivemos um salto de 2 semanas, porque recebemos aqui o pastor Felipe Teles, que pregou 2 domingos atrás, no último domingo o pastor Douglas Queiroz, e foi um tempo de fato muito precioso para nós, para a nossa igreja, para o nosso coração. Você que aqui esteve, você que pôde acompanhar essas mensagens, certamente concorda com o que eu falo. Foram de fato 2 encontros muito bonitos e muito inspiradores que nós tivemos aqui, mas agora eu quero mais uma vez pedir a sua atenção para as palavras desse salmo que é maravilhoso. Um salmo que, como nós vimos 3 semanas atrás, ele integra densidade teológica com profunda devoção. Ele é um texto lindo que fala à mente e que fala para o coração. Ele fala, expõe e revela para nós aspectos muito bonitos da teologia e deixa em destaque aspectos maravilhosos sobre o ser de Deus, o seu caráter, o seu modo de agir. É um texto muito revelador nesse sentido. Ao mesmo tempo, é um texto que carrega uma profunda devoção. Primeiro, porque nós estamos lendo uma oração feita por Davi, o que por si só comunica essa dimensão de uma devoção da alma que se rende a Deus e com Ele fala. Mas há uma beleza nessa devoção que inspira o nosso coração. Nele o salmista fala daqueles atributos de Deus que nós não temos. Aqueles atributos de Deus que nós não temos nem jamais teremos. Atributos diferentes, por exemplo, do amor. Deus ama, e nós também podemos amar, embora não amemos como Deus ama. Deus é justo, e nós podemos agir com justiça, embora jamais seremos pessoas justas como justo Deus é. Mas há alguns atributos no ser de Deus que só Ele possui, que na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus é eterno, só Deus é autoexistente. E como esse texto nos fala, e nós começamos a ver 3 semanas atrás, só Deus é onisciente, só Deus sabe de modo perfeito todas as coisas acerca do mundo criado por Ele, acerca da sua vida e da minha vida. Só Deus é onipresente, só Deus consegue se fazer inteiramente presente em cada centímetro quadrado desse universo inteiro criado por Ele. Só Deus é onipotente. Por mais força física que uma pessoa tenha, por mais influência que uma pessoa tenha política ou financeiramente, por mais celebrado que seja o nome de alguém, qualquer poder humano, em nada se compara ao poder de Deus. Só Deus é o Todo-Poderoso, como a Bíblia diz. Então esses atributos são esses atributos que constituem quem Deus é, que destacam Deus de nós e que nos fazem adorar, louvar e admirar a Deus. E este salmo fala desses atributos. Na primeira mensagem, nós refletimos sobre a onisciência de Deus e o quanto isso impacta a nossa vida. Nós aprendemos aqui que Deus não apenas conhece todas as coisas a respeito da criação. Não é simplesmente o fato de que Deus conhece todos os animais, Deus conhece todas as plantas criadas por Ele. Não, significa também que Deus conhece todas as coisas a nosso respeito, individualmente.
Como vimos aqui, Deus sabe aonde nós vamos, Deus sabe como nós somos, Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe exatamente de que maneira nos sentimos. E Ele não sabe por instinto, Ele não sabe por inferência, Ele não sabe por análise detida ao olhar para nós, Ele sabe porque Ele nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele é onisciente. E nós consideramos aqui então o quanto isso é assombrosamente maravilhoso. Afinal de contas, Deus conhecendo exatamente como nós somos, e ao conhecer como nós somos, Deus sabe e sempre soube o quão quebrados e o quão imperfeitos nós somos. Ainda assim, Deus decidiu, desde toda a eternidade, nos amar e nos tornar seus filhos através de Jesus. E a gente ficou então aqui naquele domingo, na primeira mensagem, na primeira parte dessa mensagem, melhor dizendo, sendo inspirados pelo assombro dessa maravilhosa verdade. Há um Deus que me conhece como nem eu me conheço. Há um Deus que sabe os pensamentos que passam pela minha mente, que eu sou incapaz de dar som a eles. Deus conhece cada intenção do meu coração, cada intenção de um olhar que eu lanço. Deus conhece as minhas motivações mais profundas, mais interiores, aquelas que eu preciso para o bem da minha sanidade, para que as pessoas continuem tendo algum tipo de respeito por mim ou desejo de proximidade comigo. Eu preciso mantê-las escondidas de qualquer outra pessoa. Deus as conhece inteiramente, sempre soube disso. E ainda assim, me amou com amor eterno. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo incrivelmente belo em Deus. Isso é algo espantoso no ser de Deus e no seu amor. Mas agora nós vamos avançar para aquele segundo atributo de Deus, um atributo incomunicável que esse texto fala tanto, que é a onipresença de Deus. E eu chamo a sua atenção para o texto a partir do verso 7, em que o salmista começa fazendo duas perguntas. Ele diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Primeira pergunta. Segunda pergunta: para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Interessante como que ele começa essa parte fazendo essas perguntas. Esse questionamento, essa indagação. Deus, para onde eu fujo? Para que direção eu devo seguir se eu quiser me esconder de ti? Se eu quiser que os teus olhos não me vejam, se eu quiser encontrar um espaço, um lugar, um ambiente, um cenário em que você não se faça presente. E sabe, esse é um desejo que algumas pessoas podem nutrir. Pelo menos essa é uma falsa impressão que algumas pessoas teimam em acreditar. Que impressão é essa? Olha, por maior que Deus seja, deve ser possível fugir dele. Por mais imenso que seja Deus, deve haver um tipo de lugar que Deus não entra. Deve haver uma espécie de vida que Deus vira de costas, dá de ombros e fala: agora não, aqui eu não te sigo, aqui eu não te acompanho, aqui eu não conheço. Esse terreno me é hostil demais. Deve existir algum lugar, algum quarto escondido, onde, trancada a porta, eu me escondo de todos, inclusive de Deus. Mas o salmista vai dizer, respondendo a sua própria pergunta, o seguinte: se eu subir aos céus, lá estás. É uma frase interessante, porque ele está dizendo que não há lugar alto, não há refúgio secreto cravado numa alta montanha
que possibilite a ele fugir da face de Deus. Por mais que ele caminhe, por mais que ele suba, por mais que ele busque essa elevação, ele não consegue se distanciar de Deus. E ainda que ele vá para cima das nuvens, ou então que ele vá para cima da dimensão do nosso próprio planeta e ele veja as coisas lá do lado de fora, ou então que ele vá para o céu onde Deus habita e onde os anjos estão, nem lá ele poderia se esconder da presença de Deus, porque até lá Deus estaria. Existe uma outra aplicação para o que ele fala aqui que eu acho muito significativa, porque ele fala, se eu subir aos céus, lá estás. Ele fala sobre lugares altos, não é? E eu acredito, queridos, que não há topo que nós alcancemos nessa vida que Deus não chegue antes de nós lá. E essa é uma impressão que algumas pessoas carregam consigo. E esse talvez seja um entendimento muito equivocado que algumas pessoas nutrem. Elas pensam o seguinte: Deus se encontra numa dimensão em que a minha necessidade é mais declarada. Eu necessito de Deus, eu necessito da ajuda de Deus, eu necessito da bênção de Deus, eu necessito do favor de Deus, porque Deus é mais forte do que eu, porque Deus está acima de mim. Mas algumas pessoas são tomadas por um sentimento muito equivocado, mas que as convence, de que se elas trilharem um caminho em busca de um certo êxito, seja em que aspecto for da vida, elas podem chegar num lugar tão alto, mas tão alto de suas vidas, seja essa altura financeira, seja essa altura uma posição profissional, seja essa altura uma condição social, não importa, que ela poderá prescindir de Deus. Olha, eu cheguei tão alto, eu estabeleci um trono tão meu, eu estou tão, você lembra dessa frase antiga, reveladora da minha idade? Eu estou tão por cima da carne seca, que eu não preciso de Deus. Uma das grandes falácias da modernidade foi o pensamento de que com o desenvolvimento da ciência, o homem e a humanidade não dependeria mais de Deus. E como a ciência falava sobre isso, entendendo que esse apego a Deus era uma forma de você colocar no lugar do mistério alguma coisa. Então, no lugar do mistério, aquilo que a ciência não pôde abranger, explicar, esclarecer, a gente coloca a religião e pronto, ali está Deus. E aí dizia-se então, o progresso científico vai ser tão grande, nós vamos desenvolver tanto, o ser humano vai ser tão evoluído e desenvolvido e tão conhecedor de si mesmo e da ciência como um todo, que Deus não será mais necessário, porque a religião não será mais necessária, porque não haverá mais mistério. É uma forma de dizer, se eu subir aos céus, então eu não vou precisar mais de Deus. 2 grandes guerras depois, e nós vivemos na pós-modernidade do século XXI, olhando não apenas para trás e o que a história nos conta, mas para o presente e, em boa medida, angustiados com o que o futuro nos trará, com que mundo estamos deixando de legado para os nossos filhos e para os nossos netos, e dizendo, ai de mim, se eu não depender de Deus, se eu subo aos céus, lá estás. Lá estás. Agora ele vai de um extremo ao outro também, né? Porque ele segue dizendo, e se eu fizer a minha cama na sepultura? Algumas versões dizem, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo. Olha que interessante, lá também estás. Essa ideia da palavra que está traduzida na sua Bíblia e na minha como sepultura, no original, é a ideia de um abismo de fato muito profundo. Muito profundo. Eu não sei se você gosta de assistir aqueles programas que passam de vez em quando no Discovery Channel, sobre a vida nos mares, sobre o oceano. De vez em quando a gente gosta de parar lá em casa e assistir essas coisas. E você, volta e meia, pode assistir uma programação que fala que, por exemplo, no mar, nos oceanos, existem depressões mais profundas
do que os montes mais elevados que os nossos olhos podem ver. O Monte Everest tem 8.800 metros de altura. E no coração dos mares há depressões de mais de 9.000 metros. Então, olha essa ideia que o salmista diz aqui. A ideia do salmista é dizer que por mais fundo que a minha alma chegue, quando eu tento fugir de Deus, quando eu tento escapar de Deus, e que eu entendo que o caminho para fugir de Deus não é buscar os céus, porque é o lugar que Deus habita, mas é buscar a cova, é buscar o abismo mais profundo e mais distante, onde talvez lá Deus não chegue, por mais distante de Deus que eu julgue estar, mesmo ali, no mais remoto e no mais escondido. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus estará presente. Até ali, Deus estará presente. Mas aquilo que poderia ser sinal de pavor para o nosso coração, que tantas vezes trilha por caminhos distantes de Deus, é na verdade uma grande consolação. Por que eu digo que poderia ser pavor para o nosso coração? Porque às vezes, e eu de verdade acredito que isso acontece, a gente tenta, por alguma razão, fugir de Deus. E olha, essa não é uma fala minha para alguém que não tem nenhum conhecimento de quem Deus é, nenhuma aliança com Deus, ok? Porque a gente pode pensar assim, Roberto, quem é que foge de Deus? Não, foge de Deus quem desconsidera Deus. Não, quem desconsidera Deus não se importa com Ele. Vai fugir do quê? Aqui está o salmista que conhecia Deus dizendo, para onde eu me escondo? Porque às vezes a sensação que vem ao coração da gente é que esse Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, tão santo, tão justo, e que nos cerca, como vimos 3 semanas atrás na primeira parte dessa mensagem, um Deus que nos cerca por trás, pela frente e acima de nós, causa no nosso coração uma sensação de pavor, de que nós estamos cercados por um poder e uma santidade que pode estar à nossa espreita, esperando o nosso tropeço para nos punir e castigar. E aí, quase que de modo automático, a gente pensa que o caminho mais lógico para nós é o caminho de uma tentativa de fuga. Vamos buscar um aspecto de vida, ou um lugar de vida, ou um ambiente de vida em que ali Deus não chegue. E às vezes alguns de nós se permitem ir tão fundo e tão longe de Deus que eles acreditam de verdade que agora extrapolaram o último limite e a última fronteira e que nem ali Deus é capaz de chegar, nem Deus é capaz de chegar tão fundo onde eles foram. E olha o que o salmista está dizendo: até ali tu estás. E eu disse que isso não é sinal de desespero ou pavor para o nosso coração, mas sim de grande consolação, porque olha o que o verso 10 diz: mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Você percebe a maravilha que está sendo declarada aqui nesse trecho? Por vezes a nossa alma sente como se tivesse tocado um abismo tão profundo, um vale tão profundo, que nem a mão de Deus pode arrancar a gente de lá. E às vezes a gente sente isso sim. A dor leva a gente para esse lugar, sim. O luto leva a gente para esse lugar, sim. As frustrações levam a gente para esse lugar, sim. E você diz em sua alma: eu bati tão fundo, mas tão fundo, que nem a mão de Deus me alcança aqui mais. Mas veja esse salmo garantindo que mesmo ali, aparentemente numa espécie de lugar que ninguém pode chegar com você, você foi sozinho, e aparentemente numa espécie de lugar que ninguém pode chegar por você, para te resgatar ou para te socorrer, Deus lá está não apenas presente. Não é como se você chegasse no lugar e se deparasse com a magnitude de Deus diante dos seus olhos, mas Deus está ali com a sua mão, guiando e sustentando você. Guiando e sustentando você. Não há vale profundo
nem monte elevado que a gente percorra, que a mão de Deus não esteja sobre a vida dos seus filhos e filhas. Isso provoca um profundo espanto no coração do salmista. E isso deveria provocar um profundo espanto no seu coração e no meu também. Esse espanto do coração do salmista fica revelado nas palavras registradas nos versículos 11 e 12. Olha o que ele diz: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão. Ele passa agora, parece que falando menos com Deus e falando mais com a sua própria alma. Mesmo que eu diga a mim, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O que Davi está dizendo aqui? Que mesmo diante da mais severa desorientação, sabe aquela desorientação que nos imobiliza na vida? Estamos tão desorientados e tão perplexos e tão atordoados que temos medo de sonhar e temos receio de dar qualquer passo à frente, pela simples razão de não enxergarmos nada com clareza, caminho algum com clareza. Veja o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que aquilo que eu e você não somos capazes de ver, Deus vê com total nitidez. Deus enxerga no escuro como se fosse a total claridade do dia. E isso traz, sem sombra de dúvidas, muitas aplicações. Porque há momentos e situações em que nós pensamos: ninguém está vendo, ninguém sabe, porque mais ninguém está aqui. E a Bíblia está garantindo a você e a mim que o Deus eterno, o todo-poderoso Criador, o soberano Senhor da vida e da história, está presente, onde ninguém está presente. Isso para alguns é sinônimo de muita consolação. Isso para alguns é sinônimo de pavor, porque Deus está presente. Aquela situação em que você diz: é impossível tornar-se conhecido porque está envolto em sombras isso aqui. Ninguém consegue enxergar isso aqui. É escuro demais. A Bíblia está dizendo que Deus vê no escuro como se dia fosse. Nem as trevas são escuras demais para ti, é o que diz o salmista. Em outras palavras, Deus está presente em toda parte e em qualquer circunstância, guiando-nos com a sua mão e vendo claramente o que nós somos incapazes de enxergar. E na vida não é assim que a gente se sente muitas vezes, queridos. A gente vai dando alguns passos, mais pela fé do que por qualquer outra razão. Porque embora a gente não veja um palmo na frente do nariz, a gente confia na mão de quem a gente está segurando. A gente confia nas promessas de que Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, Deus é fiel às suas promessas e à sua palavra. Ele é o nosso guia, Ele prometeu companhia constante àqueles que são seus filhos e filhas. Então a gente não enxerga nada com clareza, mas a gente vai dando os passos e a gente vai caminhando, porque a gente crê que aquilo que a gente não vê, Deus vê. E a gente crê que esse Deus que nos segura pela mão não é um tirano celestial pronto a nos levar para a primeira emboscada e para a próxima armadilha, mas é um Pai celestial extremamente bom, um Pai a respeito de quem Jesus disse: vocês, sendo maus, são incapazes de dar coisas ruins aos seus filhos. Você, sendo mau, é incapaz de dar para um filho que pede pão uma pedra, ou para um filho que pede peixe uma serpente. Quanto mais Deus, o Pai Celestial de vocês, não dará coisas boas a vocês. Não, Deus não é o tipo de pai que você pedindo pão porque tem fome, vai te dar pedra para quebrar os seus dentes. Deus não é o tipo de pai que você pedindo peixe porque tem fome, vai te dar uma serpente para acabar com a sua vida pelo lado de dentro. Ele é um pai bom, que nutre você. E quando a gente fica na perplexidade, da desorientação, porque a gente não consegue discernir o caminho que temos à nossa frente, o Deus que é onipresente enxerga no escuro e guia você e guia a minha vida e nos leva em segurança pelo seu caminho. Amém, gente? Se você está em Cristo, se você é um filho de Deus, acredite nisso e pregue isso para o seu coração nessa manhã.
você não está sozinho. Essa é uma frase simples, não é? E eu de verdade não tenho nenhuma pretensão de falar algo aqui que traga ao seu coração aquela reação de uau, eu nunca pensei nisso, eu nunca ouvi isso. Até porque se depois de mais de 2000 anos de cristianismo eu trouxesse alguma coisa aqui que você nunca escutou antes, a possibilidade de eu estar falando alguma grande heresia aqui ia ser muito grande. Mas essa frase que é simples, ela é profundamente importante e poderosa para o nosso coração. Pregue isso para você hoje. Lembre disso, você não está sozinho. Você não está sozinho em lugar nenhum. Você não está sozinho atravessando essa tribulação terrível. Você não está sozinho enfrentando essa enfermidade. Você não está sozinho enfrentando essa inquietação e essa desorientação. Você não está sozinho enfrentando esse medo de como você vai fazer para chegar no final do ano com as suas contas pagas. Você não está sozinho enfrentando essa crise na sua vida conjugal. Você não está sozinho sofrendo o momento da vida do seu filho ou da sua filha. Você não está sozinho dentro de sua casa quando ninguém está lá com você. Você não está sozinho naquele ambiente de trabalho que te parece muitas vezes tão hostil, tão ameaçador, tão pouco inspirador. Você não está sozinho porque o Deus onipresente está ali com você. E a sua mão, diz a Bíblia, está sustentando você e guiando você. Você não vê essa mão. Às vezes você não sente essa mão, mas Ele está soberanamente sustentando você e guiando você. Concluindo, queridos, o que essa poderosa verdade a respeito da onipresença de Deus nos ensina? É algo simples demais, mas necessário demais. Nós aprendemos que não há lugar que Deus não chegue. Não há lugar que Deus não chegue. Deus não apenas sabe exatamente o lugar que você está, Ele está com você ali. E às vezes nós somos levados a algumas ideias, né? A gente mede Deus com a nossa própria régua, então a gente pensa, não, isso aqui não é ambiente para Deus, né? Não, isso aqui não é o tipo de lugar que Deus não vai chegar aqui. E Ele está lá. E não está lá simplesmente com uma pontinha assim do pé dele, dizendo, estou doido para sair daqui, por que você veio para esse lugar? O ser inteiro de Deus está ali. Todo o ser de Deus está inteiramente ali. E, queridos, a presença de Deus para o crente é aquilo que faz toda a diferença prática na vida. A presença de Deus para o crente não é um arrepio. A presença de Deus para o crente não é um momento no culto em que ele levantou as mãos e de repente uma lágrima correu no seu rosto e ele disse, poxa, hoje foi diferente, Deus estava ali. E eu senti um negócio diferente. Isso pode acontecer. E isso é bom quando acontece. Mas isso tem muito mais a ver com o quanto o seu coração esteve consciente diante de que presença você estava naquele culto, e então a rendição da tua alma foi muito mais espontânea e muito mais profunda do que necessariamente Deus ter chegado mais perto. Porque Deus está perto. Deus está sempre perto. E a presença de Deus para o crente é o que faz de fato a diferença em sua vida. Porque é a presença de Deus conosco, queridos, o que nos oferece proteção. Uma coisa é você falar, Deus é onipresente, e aprender que teologicamente significa que Deus está com todo o seu ser presente em cada lugar nesse mundo criado por Ele. Você pode definir isso, falar isso, afirmar isso e sair por aquela porta ali depois e isso se tornar algo completamente irrelevante para a sua vida, hoje e na semana que se inicia. Mas você pode sair daqui entendendo que teologia não se faz apenas com o cérebro, que teologia é aquilo que emerge da Escritura, que faz sentido na nossa cabeça e que toma os nossos afetos, e tomando os nossos afetos molda a nossa vida.
Então você pode sair daqui lembrando que o Deus onipresente, o único que é capaz de estar com todo o seu ser presente em cada lugar e em cada ambiente que você se encontra, em que você chega, e Ele chega antes de você, e Ele já está lá. Isso comunica a você que se esse Deus é o seu Pai Celestial, se esse Deus não é apenas uma divindade santa, contrária à sua vida, mas o seu Pai que você aprendeu a chamar de Pai porque creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esse Deus presente significa para você e para o seu coração sinônimo de proteção. Onde quer que eu vá, entre em que lugar eu entrar, tenha de me deparar com quem eu tiver, tenha a complexidade que tiver aquela reunião, seja o poder de decisão tão claramente entregue na mão dos outros, eu sou levado a crer que quando eu chego ali, o meu Deus antes de mim lá já estava. Ele é o meu Deus e Ele há de me oferecer a proteção que os homens não podem, a proteção que a ciência não pode, a proteção que nem eu mesmo posso, recurso nenhum meu pode. O meu Deus presente há de me proteger. Isso é uma verdade maravilhosa. A presença de Deus, queridos, nos oferece descanso. Saber que Deus está presente é o que deixa você deitar a sua cama no travesseiro à noite, falar com Deus agradecendo pelo dia e, de fato, descansar. E pode ter um turbilhão acontecendo na sua vida do lado de fora. Você vai deitar e você vai descansar, porque você pode dizer para a sua alma: alma minha, descanse em Deus. E o Deus que está presente enchendo a sua casa, o Deus que está presente enchendo o seu coração, o Deus que está presente olhando para você e zelando por você, te dá descanso. A presença de Deus nos fortalece e a presença de Deus nos renova. Queridos, quantas vezes nós nos sentimos sem força alguma? Foi embora o vigor. Você pensa, mais uma semana de aflição e eu não vou conseguir mais levantar da cama. E o pior, pouca gente sabe. E isso vai enchendo o teu peito de uma agonia, de um sentimento estranho, de pensamentos estranhos. E aí você ora. E aí você recorre a Deus. E aí você fala: Deus me socorre, Deus me resgata, Deus me fortalece. E você vê Deus inserindo na tua alma uma força que você só pode dizer: veio do céu. Não veio das circunstâncias, não veio de mim mesmo, não veio da minha resiliência, veio de Deus. A presença de Deus nos fortalece, a presença de Deus nos renova. E, queridos, por fim, a presença de Deus é o sentido da vida. Eu não sei se essa frase faz sentido para você, então eu vou explicar. Você e eu não somos o resultado do acaso. Nós fomos criados por Deus. E nós fomos criados por Deus com razão e com um propósito. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para pertencermos a Ele. E não se trata de um Deus possessivo, que quer as suas criaturas pertinho. Se trata de um Pai de amor que nos criou para que a nossa plena felicidade, o sentido da nossa existência, a alegria perpétua do nosso ser estivesse no relacionamento com Ele, para que vivêssemos na presença dEle. A Bíblia nos conta em Gênesis que quando Deus cria o mundo, todas as coisas e também o ser humano, diz que a cada entardecer Deus vinha com toda a sua presença ao jardim em que o homem e a mulher estavam. E diz a Bíblia que Deus tinha comunhão com o homem e conversava com ele face a face, como qualquer um fala a um amigo, diz a Bíblia. E ali, naquela descrição de Gênesis, nós estávamos vendo a humanidade como ela foi criada para ser. Em harmonia e comunhão perpétua com a presença de Deus. O pecado nos roubou dessa presença. Não porque Deus deixou de estar presente, mas porque o nosso coração passou a não desejá-lo, a não querê-lo. Porque o nosso coração passou a dizer: eu serei o meu Deus, eu serei o meu guia, eu serei o meu Senhor, eu vou viver pelas minhas leis, eu não quero viver pelas suas leis. E qual esperança haveria para mim e para você de reencontrarmos o sentido da vida se não pudéssemos voltar para a presença de Deus?
Foi por isso que Cristo veio. E por isso nós celebramos a ceia nessa manhã. Porque Jesus veio a esse mundo para nos restaurar aquela condição que nos permite estar na presença de Deus para quem nós fomos criados e cuja presença é o sentido da nossa vida. Queridos, você pode fazer e viver muitas coisas maravilhosas. Você pode ter uma família linda, e eu torço que você tenha. Você pode ter um lar muito feliz, e como eu espero que você tenha. Você pode ter muito progresso no seu trabalho e ter a alegria de dizer: passam os anos e as coisas avançam para mim, graças a Deus. E eu tenho mais, muito mais do que o mínimo necessário, graças a Deus. E eu torço que seja assim para você. Você pode ter muita saúde, muito vigor, para viver muitos anos sem sustos para você e para aqueles que te amam, que estão à sua volta, e isso é maravilhoso. Eu torço para que seja assim, mas acredite, nada disso constitui o sentido maior da sua vida. Você foi criado para conhecer e desfrutar da presença de Deus. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Então nós louvamos a Deus por Cristo, o nosso Senhor, que vindo morrer pelos pecadores, entre os quais nós nos encontramos, nos possibilitou o caminho de volta para a presença de Deus. E nós encontramos então novamente propósito e sentido para a nossa vida. Se você me ouve e de alguma forma essa ainda não é a história da sua vida, você ainda é alguém tateando em busca de propósito, talvez procurando no casamento, no trabalho, no dinheiro, nas alegrias legítimas da vida, esse maior propósito. Acredite, você não o encontrará longe da presença de Deus. Mas Jesus pode hoje te restaurar à presença de Deus. Jesus pode hoje te unir outra vez ao Deus para quem você foi criado para viver. E então você vai experimentar de todas essas outras coisas da vida com muito mais sabor e com muito mais sentido, porque o maior de todos os propósitos foi cumprido. Você se reconectou com Deus e a presença de Deus. E você que é um crente, você que ama o Senhor, lembre-se disso. A verdade da onipresença de Deus, ela é consoladora para o seu coração, não aterrorizante. Deus está presente. Deus chega onde você chega. Deus segura você pela mão. Ele conhece cada lugar e cada ambiente e o que te espera naquele lugar e naquele ambiente. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Que a verdade de que o Senhor é um Deus presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, que o Senhor chega em cada lugar que nós chegamos, que o Senhor chega antes de nós, onde nós chegamos, que o Senhor é o Deus que se faz presente, que tem as suas mãos estendidas sobre nós, nos dando direção e nos sustentando, como diz esse texto, que isso traga no nosso coração, Senhor, um profundo senso de devoção ao Senhor, um profundo senso de adoração ao Senhor e um desejo, Senhor, consciente, intencional, de vivermos para desfrutar dessa Tua preciosa companhia e dessa Sua bendita presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter prazer em Ti, ajuda-nos, Senhor, a viver para conhecer mais do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a desfrutar dessa Tua presença e fazer com que outros à nossa volta conheçam a alegria de uma vida que conhece e é envolta nessa presença santa e amorosa de Deus, o nosso Senhor e o nosso Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém.